Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 35 do Enem 2011. Vamos lá? Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha, certo? O que está falando no texto? Né? Que se a mania de se fechar, tudo bem, construindo muralhas, era uma mania, digamos, do mundo rural, ela também estava no meio urbano, tudo bem? Porque as cidades, né, geralmente são limitadas por portas e por uma muralha, certo? Vamos para a questão. As práticas e os usos da muralha sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com... Então, vamos lá. O texto está falando a respeito do início, né, dessa ideia de se fechar, tudo bem? Atrás de uma muralha, certo? No começo, talvez, eles fizessem, porque boa parte das pessoas tem um profundo sentimento de insegurança, tá? Mas a questão está dizendo que essa ideia de muralha, ela sofreu mudanças, principalmente no final da Idade Média, na conhecida Baixa Idade Média, certo? Quando elas assumem uma função diferente, uma função de passagem. Por que a gente pode dizer que existiu esta mudança? Qual foi o fator principal que se relaciona a essa ideia de mudança, né, de mentalidade em relação à muralha? Essa é a principal pergunta que a questão está fazendo, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A. O crescimento das atividades comerciais e urbanas. Certo? Na Baixa Idade Média, existe o que a gente chama de renascimento urbano e comercial. Tudo bem? Com um maior número de comerciantes, as cidades, os burgos inicialmente começam a crescer, se tornam grandes cidades, certo? E essas muralhas, então, elas mudam de foco. Elas não são apenas para a segurança, certo? Como ponto de passagem ou até como um ponto, por exemplo, de pedágio, certo? E o renascimento urbano e comercial é algo que acontece principalmente no fim da Idade Média, certo? Então, a letra A, bem correta. Vamos ver as outras questões. Então, está relacionado à migração de camponeses e artesãos. Mesmo que no final da Idade Média você vê um crescimento urbano muito grande, não é graças a isso que as muralhas mudaram de função, certo? Esse é o foco da questão. Então, letra B, incorreta. Letra C. A expansão dos parques industriais e fabris. Galera, os parques industriais ainda não existem no final da Idade Média. O que existe aqui são as manufaturas, que crescem cada vez mais. Tudo bem? Mas a industrialização só vem com as revoluções industriais. E isso são centenas de anos para frente. Certo? Vamos falar agora da letra D. O aumento do número de castelos e feudos. Mesmo que, de certa maneira, exista um certo aumento, mas muito mais na urbanização do que necessariamente no feudo, isso não é motivo para as muralhas terem mudado de função. Certo? Então, não responde a pergunta, além de dizer que os castelos e os feudos cresceram, né, aumentaram o número, o que nesse período é uma mentira, certo? Letra E. A contenção das epidemias e doenças. Gente, na Idade Média, principalmente no período da urbanização, existe um período muito amplo de epidemias, principalmente no século XIV, com a peste bubônica, certo? Que chega a matar 1/3 da população europeia. E foi uma doença que pegou justamente porque a maior parte das pessoas, né, que a pegavam, moravam muito próximas umas às outras, ou seja, numa cidade, certo? E sem higiene, beleza? Então, as muralhas não tinham um sentido de conter as epidemias, beleza? Então, a nossa letra correta mesmo é a letra A, certo? Então,
o crescimento das atividades comerciais e urbanas, graças ao renascimento urbano e comercial que começa a acontecer principalmente na Baixa Idade Média. Beleza, galera? Uma questão que tem um texto legal para interpretar, mas se não conhecer os conceitos de Baixa Idade Média, fica muito difícil de fazer. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!